Bem-vindos a mais um podcast consensual. Desta vez temos uma nova convidada e, como sempre, vou permitir que seja ela a apresentar-se. Olá, Diana. Olá, boa noite, Rui. O meu nome é Diana Santos, sou psicóloga clínica, sou uma mulher com deficiência e por isso também sou ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. Considero-me feminista. Acho que enquanto mulher temos ainda muito por que lutar a nível da defesa dos nossos próprios direitos e do nosso reconhecimento e do nosso papel na sociedade. Ser mulher com deficiência é levar este duplo estigma às costas, que já não são muito saudáveis. E, portanto, tenho aqui um trabalho fora da profissão que muito me agrada e que muito me satisfaz. E só para as pessoas que não estão a ver, qual é o tipo de deficiência que tens? Tenho uma deficiência motora, desloco uma cadeira de rodas elétrica, portanto é o topo das deficiências, sou tetraplégica, 91% de incapacidade sobre rodas. Portanto, E para além da atividade como psicóloga clínica, também trabalhas no Centro de Vida Independente? Não trabalho, sou presidente do centro neste momento. É um trabalho voluntário, mas é um trabalho a que me dedico com muito empenho, porque também é a minha vida. A luta pelos nossos direitos das pessoas com deficiência é uma luta que eu acho que não vai ter fim na próxima década nem tão perto. Portanto, é algo que me ocupa muito tempo, mas é algo que eu também vejo como uma causa própria e, portanto, é trabalho que não se sente, porque é trabalho cívico e, portanto... Então, e a que atividades é que o centro se dedica? O centro, neste momento, é um promotor de assistência pessoal. Nós conseguimos entrar no MAVI, que é um movimento de apoio à vida independente, e é um projeto, basicamente, de assistência pessoal, em que temos um assistente que, no fundo, suplanta as nossas necessidades físicas e derruba as barreiras físicas que nós não conseguimos derrubar. Costumamos dizer que são os nossos pés e as nossas pernas e os nossos braços e as nossas mãos. Para além disto, a missão do CVI vai muito além. A missão do CVI é promover a filosofia de vida independente. Segundo esta filosofia, somos simplesmente cidadãos comuns que fazem o que querem, quando querem, onde querem, que vivem com quem querem, basicamente que têm os mesmos direitos e os mesmos deveres que qualquer cidadão comum e nada mais que isto. Mas o nada mais que isto é imenso para nós, porque a qualquer instante vemos vedados os nossos direitos humanos, ainda em pleno século XXI. E que principais resultados é que têm conseguido através desse centro? Olha, que áreas é que vocês... nós já começámos há 4 anos atrás, através de um projeto da Câmara Municipal de Lisboa, que pela primeira vez proporcionou assistência pessoal financiada por fundos autárquicos a 5 pessoas. Eu fui uma das 5 privilegiadas que tive assistência pessoal. Graças a isso, hoje em dia posso viver sozinha. Estou a pensar em constituir família. Tal como eu, mais 2 pessoas conseguiram emancipar-se da sua família. Não é? Conseguimos isto aos 30 e muitos anos, aos 40 anos, coisa que qualquer outro adulto equaciona mal encontra o primeiro emprego. Não é? E por isso, sem assistência pessoal, nada disto era possível para pessoas com as nossas limitações físicas. Se estivermos a falar de limitações físicas menores, ainda assim a assistência pessoal é fundamental. Quanto mais não seja porque as pessoas com deficiência podem ter necessidades tão básicas como fazer a limpeza da casa. Ou se falamos de deficiências cognitivas, por exemplo, a nível da gestão do dia-a-dia, das compras, da gestão e organização de tarefas, ou então mesmo o apoio à comunicação, a pessoas que têm dificuldades na articulação da fala, o assistente pessoal pode ser o veículo para conseguirem comunicar. E, portanto, é uma figura aqui que suplanta necessidades, como eu já tinha dito, e destrói barreiras e que é fundamental para a nossa autonomia. Exato, é que dá autonomia. Mas nós conhecemos-nos num evento particular, não foi? Foi nas jornadas de sexologia da Universidade de Lusófona. Sim, da Lusófona. De 2016. Exatamente. É verdade, foi aí que nos Estava eu no movimento do Sim Nós Podemos. Nós, a determinada altura, os pioneiros não,
que a luta pelos direitos humanos já é muito antiga, mas esta nova leva de pessoas com deficiência que se uniram para lutar por estes direitos, acharam que a sexualidade era um tema que merecia uma atenção à parte e que merecia uma dedicação à parte, porque normalmente é a última. Não é? Primeiro satisfazer todas as outras necessidades básicas, mas parece que para as pessoas com deficiência a sexualidade não é uma necessidade muito menos básica. É um bocadinho o sexo dos esquecidos, não é? E portanto nós achamos que ela merecia um tratamento à parte. E aí foi criado um movimento, Se Não Nos Fodemos, que aborda a temática da sexualidade nas pessoas com deficiência. E esse movimento não foi criado em Portugal? Não, esse movimento já existe, é o Yes We Fuck. Foi trazido de Espanha. Portanto, é um movimento a quem fomos beber, aos espanhóis fomos beber também o que existe. Em Portugal, o Rui Machado é o mentor deste movimento. Portanto, foi ele que o abraçou e também muito ele que o quis trazer para Portugal. Não é fácil este movimento manter-se cá. Nós somos um povo ainda de um povo muito fadista, não é? Sim. Em que as lamúrias e os lamentos ainda fazem muito parte do nosso corpo coletivo. E portanto, e da misericórdia e a sexualidade não se enquadra nisto, só para não falar que a deficiência não é nada de muito sexy. Pois por acaso, em relação a isso, tive duas experiências quer dizer, tive 3 experiências contando com a vossa quando assisti à vossa apresentação nessa altura, porque uma delas foi sentir que ao início da conversa, ao início da vossa apresentação eu pensei, ok, isto é um tema para as pessoas com deficiência, e no fim da apresentação eu pensei, não, isto é um tema que pode tocar a toda a gente, porque toda a gente pode ter um acidente amanhã e de repente ficar incapacitada de uma maneira. Ou toda a gente se pode apaixonar por uma pessoa com deficiência. Exatamente. Ou toda a gente pode ter um filho em que vai ter que conseguir educar tendo uma deficiência, não é? Prepará-lo para a sexualidade. Toda a gente pode um dia ter um paciente no consultório por qualquer outro assunto, mas tem a questão da deficiência e quem tem, ou qualquer professor pode ter um aluno com deficiência a quem tenha que explicar questões da sexualidade. Não é? Por isso isto é uma questão mesmo humana, não? É humano. Exatamente. E isso fez com que eu depois estivesse até a falar contigo por causa do meu projeto de cinema, que ainda está a desenvolver-se e irá concretizar-se, em que aborda exatamente onde eu tive a oportunidade de falar com várias pessoas ligadas aqui ao Centro Independente e que fiquei a conhecer diversas perspectivas, tanto de pessoas que têm essa perspectiva de sim, o sexo é uma coisa que deve ser positiva, que deve ser privilegiada nas relações entre as pessoas, e depois também houve outras que diziam não, as nossas características físicas não nos permitem sequer pensar que podemos ser pessoas sensuais, atraentes. Eu acho que nós estamos ainda muito... Rui, há um estudo que não é muito antigo, em que as pessoas com deficiência não têm sequer noção que todos os dias são discriminadas. E quando falamos em discriminações, estamos a falar, por exemplo, de eu não poder entrar num café, não é? Uma coisa muito simples, ou eu não poder fazer uma viagem a Tenerife, por exemplo, porque a companhia aérea não me permite viajar lá. Portanto, estamos a falar das coisas mais pequenas às coisas maiores. Se vamos para a sexualidade, então, estamos a falar de pessoas que a própria morfologia do corpo não lhe permite sequer tocar-se. Não é? Estamos a falar de pessoas que não se conhecem. E se não se conhecem, não conseguem sequer aceder às zonas erógenas. Portanto, como é que posso ter prazer se não me consigo sequer tocar? E depois, se vamos a falar das possibilidades que estas pessoas têm de assistir a um encontro, de conseguir ter alguém que não estou a generalizar e estamos a falar de casos particulares ou não, mas a verdade é que estas pessoas têm uma tendência muito maior ao isolamento, não é? E depois crescemos sem ter pares com quem nos identificamos. Não é? O normativo é aquele que nós vimos, é a amiga que despoleta a sexualidade e faz muitas piruetas. Ora, não vou fazê-las. E então, como é que eu me meto? Onde é que eu me encaixo? Não é? Qual vai ser o meu padrão sexual? É muito difícil encontrar um padrão sexual quando não se tem referências, quando os nossos pais não têm deficiência, os nossos amigos não têm deficiência e nenhum dos nossos modelos de adulto tem deficiência.
depois, quando avançamos para uma adolescência, não é? Em que é o cargo dos trabalhos para qualquer jovem, estamos a falar de deficiências que não nos permitem sequer arranjar-nos como queremos, pôr o cabelo como gostamos, muitas vezes até fazer a higiene da forma como gostaríamos, depois os problemas agravam-se. E depois também há a questão das pessoas com deficiência adquirida ou pessoas com deficiência de nascença, não é? Porque têm visões diferentes do que é a realidade antes e depois. Exatamente. Tu, apesar de... Eu não sei, só posso falar por mim. Tive uma deficiência quando era muito novinha, portanto, eu era um bebê e cresci assim. Sempre conheci o meu corpo assim. E eu só tinha uma certeza, desde muito novinha, que eu pensava, caramba, se eu preciso de ajuda para tudo... se me vão ter que ajudar a ir à casa de banho, se vão ter que me ajudar a lavar-se, etc. Eu tenho que estar sempre no meu melhor, porque eu quero causar boa impressão. Isto era o que eu sabia. Há vários estudos também que falam das lesões adquiridas e da forma como se tem que fazer o luto do corpo e voltar a olhar para um corpo novo que não se conhece. Não é? E imagino que este processo seja um processo de muita dor. Pois, eu entrevistei alguns casais, alguns deles com pessoas com deficiência já de nascença, outros com deficiência adquirida, e realmente a transformação da visão de alguém que está apaixonado ou que vive com outra pessoa de uma determinada maneira e de repente toda a realidade muda, toda a consciência do corpo, a maneira como se toca nas outras pessoas, como se é tocado, como o corpo reage, ou como o corpo deixa de reagir. Há histórias mesmo muito que fazem-nos pensar mesmo que o corpo tem uma capacidade de se ultrapassar e de se reconstruir e o cérebro, né, tem uma capacidade de se reconstruir que às vezes é surpreendente, ou então chega ali a um ponto em que não consegue mais sequer aceitar-se a essas dualidades. É mesmo perceptível como é que as pessoas conseguem chegar aos dois extremos. A nossa mente é tudo. Exato. A nossa mente é tudo. Nós podemos ficar aprisionados nela, não é o corpo que nos aprisiona. Muitas vezes sim, ouvi muitas vezes dizer isso. Que não era o corpo que é o limite. Não é o corpo que é o limite. Aliás, eu acredito que as pessoas com deficiência têm uma grande vantagem em terem que ser muito criativas. Porque a partir do momento em que tu não tens mãos que te ajudem, vais ter que improvisar, não é? E o improviso leva-te a um infinito de possibilidades, a verdade é esta. Mas tens de ter mente para te acompanhar nisto. Porque se te achas um pecador por usar um produto erótico, ou se achas que és leviano por fazer determinada prática sexual, então aí as coisas não evoluem. E depois também há aquela visão de que também é um bocado que aprisiona um bocadinho o pensamento ou a visão da realidade, que é as pessoas que têm algum interesse por pessoas com deficiência ou que estão numa relação com alguém com deficiência são vistas também com um bocadinho com umas intenções fetichistas ou com umas ideais assim também estranhos. Sim, claro. Também existem, não é? Também existem e são muito facilmente topadas. O problema é que tu depois tens, e eu aqui falo mais das mulheres, mas pronto, tens um grupo de pessoas com uma grande carência emocional muito grande. Não é que sejam todos uns tarados, como também é esse preconceito, não é? Às vezes é 880, ou não pensam em sexo, ou então são pervertidos. Não é nada disto, são pessoas carentes que não têm muitas vezes hipótese de viver a sua sexualidade, portanto fica tudo ali acumulado, e é claro que depois às vezes sai exacerbado, ou então é completamente negligenciado para deixar de doer, não é? Pronto. Mas tu tens os fetichistas, sim, que são um perigo para pessoas emocionalmente mais carentes, porque depois acreditam que aquilo pode evoluir para uma relação quando na verdade é sexo, não é? E as pessoas não estão preparadas para viver só a sexualidade, ou muitas não estão sem o contexto do amor. Exato. E como é que agora só uma pergunta assim mais pessoal, como é que tu descobriste que estavas à vontade para debater este tema, para abordar este tema? Eu sempre encarei, sempre fui uma curiosa. Eu tinha pai 6 anos, já lia aquelas revistas horrorosas da Maria, que eram um pênis e uma vagina muito feios na capa, e eu já lia aquilo tudo. Portanto, sempre fui uma curiosa pelo sexo, sempre foi um tema que me interessou muito. Também desde pequenina, que sempre soube que queria ser psicóloga, e lia muito de psicologia desde para aí dos meus 10 anos. Portanto, percebi, também comecei logo com o duro Freud, portanto, a sexualidade para ele era uma base, não é? E eu comecei a ver as relações muito cedo.
E depois comecei a perceber, tive sorte, lá está, e depois isto é sorte. É sorte porque os corpos diversos, não é? Mais agressivos são, quanto mais deformados são. E eu tenho a sorte, de, apesar de ter várias deformações, de ter aquilo que se chama uma aparência comum. E, portanto, pude treinar a questão dos afetos, a questão das rejeições, mas pude testar tudo isto, não é? E, percebi desde muito cedo que os meus pais sempre me prepararam muito para poder errar. Que é uma coisa que às vezes não se permite às pessoas com deficiência. Não é? Toda a gente pode errar, menos nós temos que ficar protegidos disto. E, portanto, vamos camuflá-los, vamos protegê-los. E os meus pais nunca me protegeram, felizmente, e sempre me deixaram viver, apesar de ter um pai altamente castrador, um pai polícia, que me apanhava em todas as minhas travessuras, mas que ainda assim me permitia ter as minhas aprendizagens naturais da idade, que implicam, claro, as primeiras aprendizagens do toque, dos beijinhos, não é? Na altura certa, porque o que muitas vezes acontece é que temos mulheres de 20 e muitos anos e homens que nunca sequer trocaram carícias, não é? Nunca sentiram o toque de outra pessoa, senão as mãos de uma mãe ou de um auxiliar tocar no corpo. E isto é muito, muito, muito castrador. Sim, e às vezes até são os próprios familiares que depois enveredam para esse toque sexual, não é? Infelizmente temos mães que têm que aliviar os próprios filhos. Não é? E isto, se calhar, chama-nos para uma figura que é urgente que seja reconhecida em Portugal, que é a figura do assistente sexual. É uma figura que não é uma prostituta, não é um prostituto, é alguém que pode sim fazer serviço sexual, mas que não é só isto. É alguém que ajuda na exploração do corpo, auxilia no sentir, nas vivências, no toque, a descobrir no fundo quem é que a pessoa é e como é que reage. Sim, eu considerei como é uma pessoa que ajuda a outra a viver a sua humanidade na sua totalidade, não é? Sim. Essa é a fronteira mais complicada, porque quando eu estive a estudar este assunto para fazer mais pesquisas, uma das questões que surgia sempre é, então, mas se ainda há tanto trabalho para fazer para ter um assistente pessoal que faça os cuidados comuns, como é que se chega a esse, ou como é que ainda se vai achar que vai ser possível chegar ao nível de um assistente sexual? E a minha perspectiva é que tudo faz parte da mesma coisa. Apesar de vocês não querem associar as duas coisas, não é? Que o assistente pessoal e o assistente sexual não serem a mesma pessoa. Porque se nós formos ao conceito máximo que são as tuas mãos, claro que poderia perfeitamente ser o teu assistente pessoal a auxiliar-te no toque do corpo, por exemplo. Mas não podia ser a pessoa que te cozinha, a mesma pessoa que, se tu precisas de algum tipo de apoio, por exemplo, para te masturbar, etc., não sei se depois essa seria a pessoa certa. Aliás, nós na assistência pessoal, eu falo por mim, eu neste momento tenho 4 assistentes pessoais. Isto porquê? Porque eu sou eu, não é? E eu confio, eu se conseguisse fazer, confiaria em mim para todas as tarefas. Agora, eu posso ter uma pessoazinha para me vestir de manhã, mas que não consiga cozinhar como eu quero. E por isso eu distingo os meus assistentes pessoais consoante as tarefas que eu preciso desempenhar na altura. Nós achamos que o assistente sexual deve ser uma pessoa numa esfera mais privada. Até porque muito rapidamente pessoas carentes podem confundir um assistente sexual com um namorado ou uma namorada. E então não pode ser a pessoa que te acompanha numas férias e que depois ao mesmo tempo é paga para ter descobertas sexuais contigo. Nós achamos que isso, no estado em que as pessoas ainda estão hoje em dia, todas as pessoas, não é? Quer os cidadãos comuns, quer as pessoas com deficiência, que estão tão privadas que muitas delas ainda não atingiram níveis de maturidade que lhe permitam ter esta diferenciação, nós achamos que poderá eventualmente ser muito confuso emocionalmente estar a juntar estes dois papéis. Mas se for do consentimento mútuo, não é? Também ninguém diz nada e cada um faz o que quer. Mas a nível legal,
A nível legal não há qualquer enquadramento, não é? Tu tens países em que são prescritos atos sexuais, portanto tu vais ao médico e ele passa-te, acho que são 2 vezes por ano. Não é este modelo que nós achamos que deve ser o modelo mais... aliás, porque estar constantemente a abordar a deficiência através do modelo médico, que no fundo é isto, passar uma prescrição de sexo, não é? Mais estigmatizados nós ficamos. Portanto, nós somos pessoas deficientizadas pela sociedade, ou seja, quanto mais o meio nos inibe, mais deficientes nós somos. Mas se tivermos um meio propício, então a nossa diversidade fica muito mais atenuada. E assim nós consideramos com a atividade sexual, não deve ser uma prescrição médica. Não é isso, é fundamental para a tua componente emocional, não é para seres um cidadão de pleno direito. No entanto, nós encaramos muito mais isto, se calhar, como uma comparticipação que deveria ser feita a quem dela precisasse. Ou então estar enquadrada noutro tipo de apoios e, por exemplo, existem majorações para... Lá está, Portugal funciona muito mal a nível de apoios sociais, que nem deviam ser apoios sociais, isto são condições de igualdade, não é? Mas idilicamente, se calhar, quem necessita deste tipo de apoio deveria ter uma majoração, uma componente social que lhe permitisse também ter uma verba para dedicar a estes serviços. Mas o modelo seria igual ao de Espanha ou não? Em Espanha eles também andam muito ainda... Em Espanha ainda não é reconhecido. O que eles têm Mas é é um que grupo de voluntários. a plataforma não é oficial. A Ok. plataforma é uma plataforma associativa Mas também. aquelas pessoas que dão a cara têm algum tipo de problema? Ou que se oferecem para serem assistentes? A maioria não. Pois. A maioria não. São muito pessoas ligadas ao mundo LGBT. Portanto... muitas pessoas disponíveis para explorar o corpo e para ajudar na exploração do corpo, se calhar menos disponíveis para a arte sexual em si, mas ainda assim também com essa disponibilidade. A plataforma que existe em Espanha, Tandem Team, é uma plataforma em que existe... as pessoas dizem o que precisam e depois outras pessoas oferecem aquilo que estão disponíveis a dar ou a vender, não é? Muitas vezes não é um ato pago, algumas vezes são atos de voluntariado e basicamente são minorias que se unem para explorar a sua sexualidade. É uma vertente também muito politizada e muito mais subversiva, que nós aqui ainda não temos corpo para isto. Então, tu não achas que deveria haver um modelo genérico para todos os países que devia ser adaptado a cada uma das realidades? Talvez. Idealmente era, eu acho que até os ordenados deviam ser como os na União Europeia, portanto, claro que sim, mas não podemos sequer pensar nisso. Não conseguimos. Mas há algum modelo de referência internacional? Está tudo muito a explorar ainda, não temos modelos de referência e a verdade é esta, também não conseguimos aplicar um modelo de referência em Portugal. Pois. Não é? Somos um povo com características muito próprias. Sim. E somos um povo muito do parecer e não do ser, não é? E depois se formos a falar que os nossos impostos podem ser utilizados para alguém fazer sexo, não sei até que ponto é que isto, não é? Exato, essa é que é a questão da legalização, não é? Da prostituição e de todo o trabalho sexual. É por muito mais para uma população que, enfim, não é? Exato. Que muita gente não gosta sequer de ver. Portanto, e eu com isto não tenho nada, acho mesmo que enquanto sociedade portuguesa estamos a fazer muitas aprendizagens a nível da deficiência. Eu acho que estamos a normativizar cada vez mais. Não nos podemos esquecer que a diversidade existe. Exato. Sim. Não é? Sim, e vai sempre existir. E que vai sempre existir. Mais vai se regular. E temos que olhar para isto exatamente como é. Não é? E nesse sentido, agora deste um salto também para a área política, não é? Sim. Para o Bloco de Esquerda, certo? Eu participei nestas últimas eleições como independente pela lista de Setúbal, portanto não estou afiliada no partido. O que eu quis foi introduzir a temática da deficiência na discussão política da minha região. Portanto é essa a pretensão que eu tenho. Que recepção é que tiveste? Olha, foi bom.
foi bom. Não foi um boom, não é? É o que eu digo. Este tema é um tema que é sempre muito encaixado onde se consegue, porque não há... E ainda bem que assim o é, porque na verdade é um tema que é transversal a todas as áreas. E o que eu queria era que ele não fosse esquecido nas mais variadas áreas, e isso eu acho que consegui. Houve discussão sempre de cada vez que se falava de uma medida humana, não é? A temática da deficiência era abordada, quer seja a nível da violência de género, quer seja a nível da educação inclusiva. Portanto, consegui fazer o que queria, o que me propus. Eu estava em 4º lugar na lista, elegemos 2 deputadas por Setúbal. Quando entrei sabia que não era uma causa ganha, nem era essa a minha pretensão, mas era exatamente isto, era que no meu concelho também houvesse esta preocupação acrescida. E portanto... Mas contas continuar nessa vertente mais política? Eu acho que o trabalho associativo é um trabalho político e é este o caminho que nós queremos dar a esta associação. Nós não estamos contra o governo, nós estamos disponíveis para ajudar o governo a fazer um trabalho muito melhor do que tem feito até aqui. Portanto, estamos totalmente colaborativos. Estão a ver qual é que é estamos totalmente colaborativos para que nos peçam ajuda. Isto é o que nós queremos, é que as causas e as temáticas da deficiência não sejam mais abordadas sem nós. Não é? Nós queremos fazer parte das decisões que nos dizem diretamente respeito. E isto só se consegue com política. E, portanto, queremos que o Centro de Vida Independente seja cada vez mais uma associação que lute por direitos. Não é uma associação lúdica, por muita falta que elas também façam, não é? Nem recreativa. Nós somos uma associação que luta, somos uma associação que se manifesta, somos uma associação que toma posição perante a lei. E, portanto, aqui sim, sem política não conseguimos seguir um caminho para nós. Ok. Então, e como é que as pessoas podem contactar este centro? Que tipo de ajuda é que estão à procura? Como é que... Nós temos 2 tipos de sócios, os sócios solidários e os sócios efetivos. Os sócios efetivos têm que ter deficiência. Somos preconceituosos. Mas não, estamos abertos a qualquer tipo de pessoa que queira de facto ajudar-nos. Nós precisamos muito de gente com deficiência que queira também ela mudar o nosso mundo e que queira também ela exercer o seu direito de cidadania e que queira ter alguma postura mais ativa em relação à sua própria vida. Portanto, estamos sedentos de pessoas com garra e com vontade de mudar, com vontade de ter direito a ser um cidadão de primeira, que ainda não conseguimos ser em pleno século XXI. Portanto, pessoas com deficiência que se enquadrem nesta visão de que nós praticamos aqui no CVI, juntem-se a nós. Todos os outros cidadãos normativos também são muito bem-vindos. Nós precisamos de corpo voluntário para as nossas ações, precisamos também de mecenato. Somos uma associação que anda sempre a contar tostões para a assistência pessoal, que este ano esperamos que consigamos fazer aqui coisas mais apelativas para a comunidade em geral. Estamos a pensar criar o primeiro festival ligado à deficiência, o DevFest, que é um nome provocatório, mas que queremos que interesse não só aos mesmos, não é? Às pessoas com deficiência, mas que a comunidade se interesse, não é? Por nós e que queira também... queremos desmistificar o gueto em que estamos habituados a estar, não é? Olhar para a deficiência pode ser também uma coisa divertida, pode ser uma abordagem muito mais suave, não tem que ter um caráter médico como estamos habituados ou assistencialista. Queremos olhar um bocadinho também para a deficiência como uma questão normativa dentro da diversidade que ela própria tem. E, portanto, vamos organizar aqui coisas interessantes que eu acho que podem ter muito interesse e podem também ajudar aqui a mudar as mentalidades. Quando é que vai acontecer? O DevFest vai acontecer em abril. Ainda estamos aqui a arquitetar as coisas para termos aqui um programa interessante.
mas que vai ser um programa que vai abordar a deficiência, mas com uma grande variedade de convidados. Portanto, é o olhar para dentro através de fora também, eu ver de fora, mas querendo conhecer-nos por dentro. Vai ser aqui uma coisa muito engraçada que eu ainda não posso falar muito, porque ainda não temos nada muito fechado, mas que esperamos que mexa com a sociedade e que seja um festival para repetir depois. Lá fora já acontece muito. É mais uma vez, o público LGBT já tem coisas muito próprias que no fundo também criam uma união grupal. Sim. Que é o que nós aqui na deficiência ainda não temos. Temos muitas associações, temos pouco espírito do grupo. E estas ações coletivas podem também ajudar a que sejamos um corpo coletivo mais forte. Sim, são importantes. Então, aí, para os contactar, é o Facebook? Independente.lx@gmail.com é o nosso e-mail. Também temos página no Facebook, Centro de Vida Independente. Temos também uma página. Nada disto ainda é muito interessante, porque, como te disse, somos uma associação que já tem 4 anos, mas tem sempre vivido muito para conseguir proporcionar assistência pessoal. Estamos a mudar o design, estamos nós próprios a tornar-nos mais sexys, para ser mais apelativos. Sei que isso é possível, mas acreditamos que sim. E, portanto, precisamos muito de pessoas que queiram colaborar connosco. Precisamos muito de remodelar a casa, tornar tudo mais gráfico, mais interessante e sobretudo precisamos de conseguir conquistar direitos humanos. É muito difícil ainda não conseguirmos ter liberdade de circulação, ter acesso a uma escola realmente inclusiva. É muito difícil ter pessoas novas a viverem em lares porque não têm uma habitação acessível para morar. Portanto, há muito ainda por fazer. E a comunidade civil é muito bem-vinda a juntar-se a nós também. Muito bem. Olha, Diana, muito obrigado. Obrigada. Foi muito importante para mim falar contigo e espero também ajudar-vos no futuro com os meus projetos e que possamos continuar juntos nesta caminhada. Obrigada, eu. Então, muito obrigado e não se esqueçam que só é sensual se for consensual.